notícia, noite informativa, a circulação rodoviária entre Save e Muxungue está a ser feita através de colunas, escolta militar e apenas no período diurno. Este facto está a deixar dezenas de utentes da via desesperados, tanto e apelam ao governo e a Renamo a encontrar soluções para a crise que afeta o país. Esta é uma notícia para acompanhar ao longo desta edição e por hora vamos acompanhar a análise dos factos que marcaram a semana com Sérgio Vieira numa entrevista conduzida por Selma Martins. Sérgio Vieira, muito boa noite. Uma vez mais, muito bem-vindo a este espaço. Boa noite, Selma. Boa noite, senhores telespectadores do Rovuma ao Maputo, os que estiverem a ver, e de todo o coração, um abraço a todos. Hoje vai comentar em torno daquilo que é a terceira sessão ordinária da Assembleia da República. Vai falar também um pouco do diálogo político, dos refugiados moçambicanos no Malawi e também das eleições no Uganda. Começando mesmo pela sessão, lembrar que a Assembleia da República abriu nesta quarta-feira a terceira sessão ordinária da 8ª legislatura. E a sessão abre num momento de tensão política e militar no país, que também se notou nos discursos das chefes da bancada da Frelimo e da Renamo. O Sérgio Vieira já foi deputado. Poderia falar um pouco daquilo que é ou deve ser o papel do Parlamento como órgão de soberania para ajudar a trazer a paz e estabilidade no país? Eu fui membro do Parlamento. Entrei ainda na composição provisória de 1977. Um deputado tem responsabilidades em primeiro, segundo e terceiro lugar com o povo. Tem responsabilidades para com o seu partido. Tem responsabilidades para a sua bancada. Mas não pode ser irresponsável. Eu ouvi a sessão de abertura. Eu creio que somos o único país do mundo, provavelmente, que temos gente na Assembleia da República, ou na Assembleia Popular, ou na Assembleia Nacional, o que chamarem, que apoiam o terrorismo. Essa gente devia estar na cadeia. Em toda a parte do mundo, os que apoiam o terrorismo estão na cadeia. Mas está a falar de alguma bancada em específico ou do Parlamento do modo Falo da bancada específica. Ouvi o discurso da senhora doutora Ivone Soares. Sim. É sobrinha do patrão. Em nenhum momento ela comentou que se queimem caminhões, que se assaltem machibombos, que matem pessoas na estrada, que tentem cortar o país. O que é que ela faz naquele lugar? Representa a quem? Se fosse na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer país decente, aquela senhora e os colegas dela estariam a responder perante Procuradoria e juízes. O discurso da Renamo não reflete aquilo que são as preocupações dos moçambicanos. Quais preocupações? Pelo contrário, vem agravar a situação, é Quais isso? preocupações? Que uma pessoa que... Imagina uma equipa de futebol, eu sou adepto do Xingal. Perdemos todos, quase todos os jogos. Desta vez subimos à primeira divisão. Aceitas que sempre que nós perdemos um jogo é culpa do árbitro? Houve eleições aqui que as Nações Unidas designaram um tribunal internacional
até dirigido por um membro do Tribunal Internacional de Haia, o Bedjaoui. Tinha sido Ministro da Justiça na Argélia. Todas as eleições foram supervisionadas. Em todas as eleições, houve erros aqui e ali. Em nenhum momento se disse que as eleições não tinham sido corretas e que o vencedor não era o vencedor. Agora, há um palhaço, eu deixo-me dizer, palhaço, que ficou órfão, porque esteve subordinado ao Reino de Cristina, ao Jorge Jardim, aos rodesianos, aos sul-africanos, e que de repente se tornou o chefão. E sempre que perde eleições acusa o árbitro. Aquela gente à volta dele não vê que ele é um atrasado mental, um idiota. A doutora Ivone Soares é uma pessoa que se formou. Não foi graças à Renamo. Foi graças ao governo que está no poder. E ela, em nenhum momento, critica os crimes que se cometem. Eu vou dizer assim, ainda há uns tempos, há um mês e meio, estive em Tsangano, norte da província de Tete. Também estive na zona de Morumbala. As pessoas vinham falar comigo. Papá, titio, vovô, não conseguimos cultivar. Temos medo de ir para a Machamba. Os nossos filhos não vão à escola. Têm medo de ir à escola. As nossas mulheres grávidas têm medo de ir à maternidade. Então atravessam a fronteira. Por que a doutora Ivone Soares não fala disso? Acusa a Frelimo de quê? De ter falsificado as eleições? Qual foi o órgão internacional, não internacional, nacional, que disse que falsificaram-se as eleições? Bom, é sobrinha do chefe. Bom, talvez está à espera do lugar do chefe. Tendo em conta os discursos das três bancadas, como é que o Sérgio Vieira olha para o panorama político, económico, social e cultural do nosso país? A situação política, económica e cultural do nosso país é complexa. Selma, já tive a ocasião de dizer aqui, não temos uma muralha que isola o país. O ano passado, a China, no final do ano, nos últimos meses do ano, por 2 ou 3 vezes, suspendeu a Bolsa de Pequim. O Deutsche Bank, pela primeira vez na sua história, teve um déficit. A Arábia Saudita, pela primeira vez na sua história, aprovou um orçamento com 173 mil milhões de dólares de déficit. As instituições internacionais dizem que o ano 2016 vai ser muitíssimo difícil para todas as organizações bancárias, todos os orçamentos do Estado. Nós não temos uma muralha. Ainda há dias falei. Aparecem agora novas epidemias. O Zika. Sim. A América Latina está com 4 milhões de pessoas infectadas. Bebés que nascem com microcéfalos. Sim. Essa doença já se espalhou para a Europa. Há vários países da Europa que já foram atingidos. Qual é a muralha que nós temos para nos proteger? E mais,
diz-se que agora o Zika também se transmite sexualmente. Pergunto, qual é a muralha que nos protege contra a crise financeira mundial, contra as novas epidemias que surgem? Precisamos de ter uma muralha ou precisamos de agir? Falou do Zika, qual é o papel ou qual é que deveria ser o papel do Ministério da Saúde? Por exemplo. Quais são os meios que tem o Ministério da Saúde? Como é que tu controlas na fronteira alguém que vem da Europa, que vem da América Latina, que vem se calhar da Ásia? Como é que tu controlas se é ou não portador do Zika? Que meios tu vês no aeroporto? Há alguns países, incluindo na África do Sul, já me aconteceu, quando eu chego à fronteira, se vou entrar, pegam um aparelho para ver se eu tenho temperatura. O Zika não se controla pela temperatura. O Zika não se controla pela temperatura. Qual é o controle que tu tens? Faltam-te medicamentos em 50 partes do país. Tens não sei quantos distritos que ainda não tem médico. Qual é o controle que tu tens? Quando começas a ver um bebê microcefálico com um crâniozinho de nada, como é que fazes? Bom, eu recomendaria às senhoras, quando vão fazer o exame, que verificassem o estado do feto. E eu recomendaria que pesem as igrejas, que pesem quem quer que seja, que fizessem um aborto. Porque nascer um bebê com um microcéfalo. Já se recomendou, de facto, às mulheres grávidas a fazerem um aborto. Sérgio, mas voltando à questão dos não discursos... Não estou a recomendar às mulheres grávidas a fazer aborto. Já não é o Sérgio Vieira, mas algumas... O que eu estou a recomendar já recomendam. É se veem que o feto é portador de uma doença absolutamente incurável nos tempos normais e que a mãe, o pai, não vão conseguir aguentar, façam um aborto. Voltando à nossa questão dos discursos das bancadas na terceira sessão, tanto o MDM quanto a Renamo também mencionaram a questão da revisão da Constituição da República. Sérgio Vieira, olhando para o nosso atual cenário, há ou não necessidade de uma revisão? Haverá sempre revisões, mas não se fazem revisões como quem muda de camisa. Uma revisão para fazer o quê? Para dizer que na província X o partido Y teve mais votos, então governa essa província? Para dizer que no partido X, numa província, teve mais votos, ou num distrito, e que nomeia o administrador e o governador? Isso é uma trafolhice. É uma aldrabice, não se fazem parte nenhuma do mundo. Nós não somos um Estado federal. Nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Alemanha Federal, porque são Estados federais. Bom, elege-se o governador e elege-se. Mas esse governador não manda em todos os distritos. Não manda na polícia. Não manda na saúde. Não manda na educação. E que o parvalhão da esquina me venha dizer que o governador pode estar numa palhota. Eu digo, é o parvalhão da esquina. O MDM acusa também o Instituto Nacional de Segurança Social, de má gestão de fundos. Como é que tem visto a atuação desta instituição, tendo em conta aquilo que é o seu papel e as experiências dos outros países? Acredito que há problemas extremamente sérios. Ainda recentemente, a Ministra do Trabalho, Vitória Diogo, decidiu averiguar uma negociata
de cerca de 7 milhões de dólares ou qualquer coisa similar. Bom, tivemos as negociatas da Inater e o ministro teve que intervir. Eu acredito que ainda há muitos sítios em que há porcaria. Como dizia o presidente Samora, quando o grande se corrompe, os pequenos se seguem. Quando tu tens bife na boca, não vais falar. Ainda há muita porcaria. Ainda há lugares nas cadeias para muitos patifes. E seguindo para o nosso próximo tema, que é o diálogo político, na semana passada, a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul disse durante uma visita a Moçambique que o presidente sul-africano Jacob Zuma não recebeu nenhum pedido da Renamo para mediar a crise política em Moçambique. E a Renamo apresentou esta semana uma carta do governo sul-africano a responder ao referido pedido. A Sérgio Vieira, como é que se pode explicar estas contradições? Pode ser por muitas razões. Talvez a carta de resposta não seja autêntica, talvez a carta nunca tenha chegado ao presidente Zuma, mas eu pergunto, como é que um chefe de Estado tem tempo para passar dias, semanas, meses a mediar? Não tem mais nada para fazer? É o desocupado da esquina? É um sem-abrigo? E, por favor, não estou a discutir que o Jacob Zuma é a melhor pessoa do mundo. Mas eu não imagino um chefe de Estado. Já há pouco tempo tivemos o problema da Hemochine e outros. Tivemos o problema dos mediadores nacionais. E, de repente, lá o homem lá das montanhas, ou que diz que está nas montanhas, excluiu muçulmanos, hindus, todas as confissões cristãs, pediu à Igreja Católica de Zuma. Será que o Zuma tem tempo para isso? Não tem mais nada para fazer? É um sem-abrigo, um desocupado da esquina? Mas isto... Como é que o homem pensa que pode pedir a um chefe de Estado para fazer isso? Mas de alguma forma não mostra o interesse da Renamo em avançar com o diálogo político? Até agora não vi esse interesse. 50 vezes. De propor esta 50 vezes. A mediação de Jacob Zuma e da Igreja Católica. 50 vezes. O Presidente da República pediu. Havia um grupo de mediadores que incluía Dom Dinis Songolana, o professor Lourenço do Rosário e um dirigente islâmico. Sim. Por que eles não conseguiram? Por quê? Não eram capazes de dialogar, de ouvir, de ver, de contribuir? Por que a Hemochine, que esteve cá mais de um ano, perto de 2 anos, não conseguiu resolver nada? Não apresentaram meia pessoa para ser integrada. O que eu digo é que estamos perante palhaçadas. Mas se de facto nós queremos alcançar essa paz que é tão almejada pelos moçambicanos, não é a altura de olharmos para frente e não para os erros do passado? Por favor, olhemos para a frente e esqueçamos os erros passados. Mas olhar para frente para ver o quê? Qual é a ideia que o homem tem na cabeça? Por que é que ele muda de secretários-gerais como quem muda de camisa? Por que é que ele nunca, na sua vida, prestou contas dos dinheiros que recebe? Secretários-gerais demitiram-se porque não tinham relatório e contas. As contas entram na algibeira. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, quando estava cá no Moja, acontecia que
o homem que estava à cabeça da ONUMOS era um amigo pessoal meu, dos tempos de estudantes, estivemos juntos, o Aldoelo. O Aldoelo um dia aparece-me em casa, desesperado, porque tinha de ter com o homem. Disse, bom, as Nações Unidas vão entregar 300 mil dólares por mês. Diga-me uma conta bancária. Conta bancária? Traga-me o dinheiro. E o Aldoelo disse, mas nenhum banco em Moçambique ou na África do Sul me pode entregar 300 mil dólares. Então, eu disse, olha, telefona ao Boutros. Coitado. Boutros Ghali, que morreu agora. Um bom amigo, um homem extremamente sério, que não se pôde recandidatar porque um certo país que tem a pretensão de mandar no mundo opôs-se à recandidatura do Boutros Ghali. Disse, telefona, estás aqui em minha casa, sai do telefone. E ele falou com o Boutros Ghali e, na base da minha sugestão, disse, olha, o Sérgio, conhecemos-nos bem, está a dizer, pega aí um banco americano que te entrega os 300 mil dólares em notas para trazer para aqui. E então, ele conta-me isto. E contou diante de pessoas amigas. Recebia a pasta. Faz sentido. Na prática, significa que não devemos ter esperança alguma no diálogo político, tendo em conta o que acabou de mencionar. Olha, Selma, para dialogar há que haver duas partes interessadas no diálogo e duas partes com o mínimo de inteligência, de seriedade e de honestidade. Senão é um monólogo. E seguimos para o nosso próximo tema, os refugiados no Malau. Cerca de 5 mil moçambicanos estão refugiados no Malau. O governo diz que os moçambicanos fugiram da crise política e responsabilizou a Renamo. Um outro motivo das migrações são os focos de seca. Só para exemplificar, uma viatura da FAO foi hoje atacada no troço entre Gorongosa e Nhamapanza. E devido a este incidente, a FAO tomou a decisão de cancelar todas as missões, a não ser em casos mesmo de extrema urgência. Esta crise política no país tem de fato a agravar-se. A Renamo é de fato o único responsável pelo que está a acontecer no país? Até agora, não ouvi que uma viatura da FAO, uma Chibombo, uma viatura particular, um caminhão tivesse sido atacado pela Polícia da República de Moçambique, pelas Forças Armadas de Moçambique. Bom, aqui refere que é um grupo armado não identificado. Até agora, nunca ouvi um testemunho nesse sentido. Pessoalmente, acontece que eu estive recentemente em Morumbal, em Quamba, em Tsangano. As pessoas vinham falar comigo. Não consigo fazer desculpa. E Tsangano não é zona de seca. Não é zona de seca. Não consigo fazer a machama, tenho medo. O meu filho não vai à escola, tenho medo. A minha mulher atravessa a fronteira para ter o bebê. Temos medo. Em nenhum momento me disseram que tinham medo da Polícia da República ou das Forças Armadas. Diziam que eram aqueles que os ameaçavam. Ouvisse em Tsangano, ouvisse em Quamba, ouvisse em Morumbal. Mentiram? Desculpa. São muitas mentiras juntas.
em 3 locais distintos e nada combinado. O Sérgio Vieira trabalhou muito tempo em Tete e conhece também muito bem os meandros militares. É exatamente em Tete e Zambésia onde há maior incidência ou maior nível de tensão política. Do seu ponto de vista, qual é a razão de ser Tete e Zambésia? Qual é a razão destes focos de incidência serem maior em Tete e na Zambésia? O rapaz está por lá instalado. Não tem lá por lá gente. Houve uma coisa muito engraçada que se passou comigo há uns 4, 5 anos. Ele mandou uma equipa para me liquidar pessoalmente. Foi localizado. Mandei chamar o chefe da equipa. E ele apareceu, acompanhado pela polícia. Disse, vamos à carreira de tiro. Fomos à carreira de tiro. Escolhe a arma. Está ali o alvo, a 50 metros. Dispara, escolhe a arma. Falhou tudo. Eu peguei numa simples pistola, Makarov, 9mm, e fiz aquilo que se faz, um tiro fechado, junto da zona do coração. Disse, olha, vai-te embora com os teus homens. Não quero matar ninguém. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Se é preciso fazer o que os angolanos fizeram, eu não sou tão partidário disso. Não sou tão partidário disso. Mas se é necessário para salvar um país, por favor. Ainda agora, há uns dias, os americanos liquidaram um chefe de uma organização terrorista. Não foi? Lemos nos jornais, vimos nas notícias. Se é preciso, por favor, não é que eu goste. Um país é mais que um patife. É mais que um narcisista. É mais que um moleque que ficou órfão. Mas nos últimos tempos temos notado que há acusações entre os dois partidos, entre a Frelimo e a Renamo. Tendo em conta aquilo que são os interesses do povo, é desta forma que vamos alcançar a paz? É o papel destes dois partidos? São todos iguais? Sérgio Eu estou a Vieira, que eu perguntar. diga. Imagina tu, o Xingal, da minha terra, de que sou sócio, estar a jogar com o Chelsea e perder o jogo e acusar o árbitro. Faz sentido. Não são dois partidos. Há um governo, há partidos. Bom, no Parlamento estão 3, Sim. mas há outros também. Sim. Bom, o que eu quero dizer é que não é o manda-chuva da esquina quem deve determinar o futuro do país, que ganha as eleições, que são verificadas interna e externamente, e que faça o seu trabalho. Sérgio Vieira, mesmo para encerrarmos, os ugandeses foram chamados hoje, e no ambiente de tensão, para votar no novo presidente. E o principal, referi que Yoweri Museveni já está no poder há 30 anos e disputa seu... 35. 35, ok. E disputa seu quinto mandato. O que é que se pode esperar destas eleições, tendo em conta que o governo do Uganda bloqueou acesso às redes sociais através de dispositivos móveis durante as eleições? E também já houve confrontos, houve mortes. O que é que se pode esperar? Olha, eu fiz parte de um grupo que recebeu
alguns estudantes da Universidade de Tanzânia, Dar es Salaam. Estava lá o presidente Kikwete, estava lá o Museveni. Treinamos. Essa gente foram para as zonas libertadas. Havia aquele regime de terror do Idi Amin. Os britânicos, eu digo os britânicos, fizeram tudo para derrubar Milton Obote. E puseram um fantoche, que era maluco, Idi Amin. Eu lembro-me numa reunião em Kampala, porque eu disse uma coisa que Idi Amin não gostou. Ele sacou da pistola e apontou a pistola para mim. E é um companheiro da Nigéria, mais tarde me chegou estrangeiros, que se pôs entre ele e mim e disse-me: se quer disparar, primeiro dispara sobre mim. Entretanto, eu tinha dito ao José Eduardo dos Santos, que era me chegou estrangeiro de Angola: afasta-te, porque uma bala que me atinge pode-te atingir. Bom, Idi Amin foi derrubado. Nós, moçambicanos, contribuímos para o derrubo de Idi Amin. Houve um grupo de voluntários nossos que combateu ao lado da Tanzânia quando foi da anexação de Kagwera e que foram os primeiros a entrar em Kampala. E Nyerere fez questão que eles estivessem à cabeça do desfile. Agora, o que é que se passa com Museveni? 35 anos no poder? Pois. O poder seduz? O narcisismo seduz? A obsessão de ser chefe seduz? Há uma tendência dos líderes africanos a pegarem-se muito ao poder. Calma. Quantos Bush já estiveram no poder? Quantos senadores americanos, quando saem, põem o filho? Quantos governadores americanos, quando saem, põem o filho? E quando falo dos americanos, falo de muitos países. Não, não são os africanos. Os africanos ainda são aprendizes nisso. É verdade que temos alguém na Guiné Equatorial, alguém em Angola, alguém no Uganda. Daqui não sai ninguém, daqui ninguém me tira. Mas, por favor, não é por aí que o gato vai às filhosas. Quantas vezes falaram da dinastia saudita? Quantas vezes? 0 mais 0 igual a 0 em termos de comunicação social mundial, incluindo na Soico e no país. Intocáveis. Aos intocáveis. Quantas vezes mencionaram a aliança brutal entre a Turquia, Israel e os saudis? E agora, os soviéticos disseram: se vocês atacam a Síria, nós também vos atacamos. Queremos guerras? Para quê? Para matar gente? É preciso a primavera árabe. Aonde é que está essa primavera? Na Líbia? No Egito? No Iraque? No Afeganistão? Na Síria? Onde está essa primavera? O que eu vejo é a destruição. Quem criou a Al-Qaeda? Quem criou o chamado Exército Islâmico, atualmente Estado Islâmico? Quem criou essa gente toda? Quem criou o Boko Haram? Por favor. Nós, em África,
temos muitos pecados, temos muitos erros, temos muitos patifes, mas não temos um monopólio e ainda estamos a aprender. Sérgio Vieira, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer imenso recebê-lo. Assim foi o espaço de comentários com Sérgio Vieira.